Então, quero mencionar aqui vereador Santi, vereador Fabrício, vereador Molina, vereador Renato, vereador Melo, também os vereadores presentes aqui, Marcelo, Carlos Zambrana. Para esta reunião, nós vamos fazer agora, em conjunto, Constituição, Finanças, Obras, Meio Ambiente. Essa reunião nossa tem como objetivo a discutir aí o ofício número 101/2019, o ofício aí do Ministério Público, que a gente recebeu aqui e a gente vai colocar em discussão hoje nesta reunião. Antes, eu gostaria de pedir para fazer a leitura da ata, tem que ser feita hoje. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da primeira reunião extraordinária. Aos 4 dias do mês de julho de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Vereadores: Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Antônio Raimundo Santi, Rodrigo Sampaio Melo, José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves. Presentes os seguintes convidados: Ricardo Augusto Correia Ferreira, secretário municipal de Meio Ambiente, e Alexandre Magnus Rapone, da Secretaria Municipal de Planejamento. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao artigo que prescreve 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão os pareceres dos relatores das comissões ao projeto de lei 4358, que aprova o Plano Diretor Integrado do município de Itajubá. Após, o presidente concedeu a palavra aos convidados presentes para explanação e esclarecimento de dúvidas sobre o referido projeto. Em seguida, o parecer do relator da Comissão de Constituição foi aprovado pelos presentes da Comissão de Constituição, quais sejam vereadores Renato Nascimento Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina e Mônica Cristina Vieira Chaves. Em continuidade, o parecer do relator da Comissão de Finanças foi aprovado pelos membros presentes da Comissão de Finanças, quais sejam Carlos Eduardo Correia Molina, Antônio Raimundo Santi e Rodrigo Sampaio Melo. Por fim, o parecer dos relatores da Comissão de Meio Ambiente e de Obras, aos quais sejam vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves, da Comissão de Meio Ambiente, e vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Renato Nascimento de Moraes e José Vladimir dos Santos, da Comissão de Obras. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica, audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de julho de 2019. A ata está em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Agora nós vamos dar prosseguimento, então, e onde será feita a leitura aí do ofício número 101/2019, encaminhada aqui pelo Ministério Público, e para discussão aqui das nossas comissões aí, Constituição, Finanças, Obras e Meio Ambiente. Então pode ser feita a leitura aí do ofício 101/2019. Ofício 101/2019, referente: Inquérito Civil, número Ministério Público, 0324.19.000233-1. Itajubá, 3 de outubro de 2019.
Ilustríssimo Senhor, comunico a Vossa Senhoria que a representação encaminhada a este órgão no dia 4 de setembro de 2019 foi registrado nesta Promotoria de Justiça com a determinação de instauração de inquérito civil, que recebeu o número MG número 0324.19.000233-1, para fins de instruir o inquérito civil em epígrafe, nos termos do artigo 26, inciso 1, letra B, da Lei número 8.625, de 93, requisito a Vossa Senhoria sejam prestadas informações sobre as representações anexas, em que também seja informado: 1. Se foi realizado estudo de impacto ambiental para análise de alteração do plano diretor. 2. Se a área cuja alteração foi proposta na linha L do projeto legislativo é considerado área de preservação permanente e se foi demonstrado o interesse público que possibilite futura intervenção, posto que, segundo a representação, a área pertence a particulares. 3. Ainda no que diz respeito à área mencionada no item 2, se há estudo que indique se a alteração proposta e é consequente aterro da localidade, poderá inviabilizar as atividades do aeródromo de Itajubá, tendo que visa um tipo de atividade desenvolvidas e a legislação pertinente, bem como causar prejuízo à empresa Mali, haja vista relatos anteriores de alagamento no local. As informações requisitadas acima devem ser apresentadas perante a esta Promotoria de Justiça no prazo de 15 dias, juntamente com os eventuais estudos acima mencionados, sendo só, para o momento, apresento votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Cardoso Cavalcante, terceiro promotor de Justiça. Então, vamos deixar agora a palavra em aberto. Os nobres vereadores aí, representantes das comissões aqui presentes, tem, então, espaço livre aí para a fala agora. A palavra está aberta. Vereador Santi. Senhor presidente e demais colegas vereadores, sobre a ótica da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, eu, como relator, entendo que esse ofício ele não diz respeito à nossa comissão. Ou seja, o assunto nele tratado ou é um assunto ligado à Constituição e mérito a outras comissões, já que a nossa comissão trata de orçamento, fiscalização, não tem a ver com a nossa comissão. Então, esse é o parecer desse relator com relação a esse assunto. Acho que, se não diz respeito à nossa comissão, a resposta a esse ofício. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a público que nos assiste, todos os meios de comunicação. Eu só queria uma palavra, aproveitar o doutor Gustavo, aqui presente. Aqui está dando um prazo praticamente de 5 dias para essa casa, 15 dias, mas contando com o protocolo que foi dia 4, então temos 5 dias nesse caso. Eu queria saber, nos orientar a respeito, né, eu fazendo parte da Comissão de Constituição e também suplente na Comissão de Obras aqui presente, eu queria verificar com o senhor qual o procedimento a ser adotado. Boa tarde a todos. Nobre vereador, a gente vai responder. Na realidade, esse questionamento tem que ser encaminhado ao Executivo, tá? De quem é a competência até para elaborar vamos dizer, esse estudo ou até mesmo as informações contidas no ofício, tá? A gente encaminha a minha sugestão seria encaminhar esse questionamento ao Executivo, tá?
para que o Executivo nos responda, de repente até apresente esse estudo. Tá? Esse estudo, eu salvo engano, acompanhando as audiências públicas, ele chegou a ser solicitado para o Executivo, salvo engano, o Molina chegou a solicitar algumas informações para ele, referente ao aeródromo, os impactos ali, o estudo que teve ali, não foi isso mais ou menos, né, Molina? Teve essa solicitação desses estudos, tá? Então, a gente solicita para o Executivo, encaminha uma resposta para o Ministério Público, no caso, na pessoa do Dr. André aqui, tá? Informando a ele que foi solicitado ao Executivo esse estudo e essas informações, tá? E alguma outra que ele entender pertinente que encaminhe para casa, tá? E assim que nós tivermos um retorno do Poder Executivo, a gente encaminha ao promotor também essas informações. Lembrando sempre que esse projeto ainda está em tramitação na casa, tá? E a qualquer momento ele poderá ser questionado, poderá ser acostado estudo a ele, poderá ser aprimorado referente a esses assuntos. Tá? Então, eu vejo que a maneira de atuarmos aí, a nossa postura a ser adotada seria esta. Tá? Se tiver uma outra ideia aí também, a gente... Senhor presidente, com licença, boa tarde a todos. Eu imaginava que o caminho seria esse mesmo, doutor. Não vejo como nós respondermos isso, uma vez que é prerrogativa do Executivo dizer formalmente se há ou não estudos, né? Eu posso dizer o que eu tenho acompanhado, de fato, pedi, né, tanto a Mali, eu pedi a Mali os documentos que embasavam a preocupação da empresa e pedi também ao Executivo quais eram as ações, as previsões de ações mitigatórias em relação ao provável aterramento. Enfim, eu obtive a resposta do Executivo de uma forma resumida e, na verdade, o secretário faz menção a parte do discurso dele aqui em plenário quando ele esteve presente, né, numa daquelas audiências. E, com base nessas respostas, eu até arriscaria responder, em parte, aqui ao ofício. Mas eu penso que não é nossa prerrogativa. A prerrogativa de quem deve responder isso, de fato, é o Poder Executivo. Então, penso que o caminho é esse mesmo. Nós respondermos ao Ministério Público, ao Dr. André, né, que encaminhamos ao Executivo e aguardamos, portanto, a resposta do Executivo. Ponto. Até aí, nós estamos de acordo. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: em que isso nos trava ou não, né? Nós estamos tramitando, tem os próximos passos a serem dados na casa para que o plano diretor não fique parado, como já ficou tanto tempo. A pergunta é: diante dessa resposta que nós vamos ficar aguardando ou nós vamos poder continuar a tramitação na casa? Essa é a minha pergunta. Molina, o assunto é importante. Tá? Se o projeto continuar tramitando na casa, eu não vejo objeção para ele tramitar na casa, tá? Mas nós temos que ter sempre em mente que é um assunto delicado, tá? Que nas discussões aí ele já causou bastante, vamos dizer assim, polêmica. Foi o que, na realidade, o que foi mais discutido na casa referente ao plano diretor. Não tem dúvida sobre isso. Tá? Então, nós temos ali um questionamento de ampliação ou não daquela área. Tá? Nas discussões ocorridas na casa, o secretário, eu vou voltar, retorno aqui, eu não acompanhei 100% da discussão, não lembro 100% da discussão e até mesmo do discurso dele, tá? Mas ele colocou que não tinha problema nenhum, que a lei hoje não é absoluta, e eu vejo isso como importante, constar no papel formalizado, tá? O Executivo, como existe técnico lá, ele tem que encaminhar isso para nós para acostar o projeto, e vejo isso aí como uma fundamentação para os vereadores até votarem, de maneira tranquila, sem problema nenhum. Tá? Tramitando isso daí, eu vejo que enquanto nós não tivermos essa resposta, tá, não seria viável realizar essa votação nesse caso, tá, por ser sensível. O que pode gerar isso? Então, eu vou adiantando já para a gente ter uma noção geral. Tá? Se for constatada a necessidade, de fato, dessa impactação em cima do aeródromo,
e as ações mitigatórias por parte do Executivo, né, uma contrapartida, vamos dizer assim, do impacto ambiental, e não ser observado até pelos vereadores, de repente vai existir, pode existir uma segunda ação até por parte do Ministério Público em cima da Câmara de votar isso daí. Tá? São tudo hipóteses, tá? São teses. De repente o Executivo também demonstra que não tem impacto nenhum, e isso pode tramitar, demonstra o estudo, e a gente vai poder votar normalmente. Tá? Só que hoje a gente não consegue afirmar. O Executivo, aquele dia, afirmou aqui. Tá? Mas nós teríamos que ter um documento formal, tá, acostado ao projeto para vocês terem essa confiança. Vai tramitar? De repente, poderia tramitar todas as outras emendas aí que tratam o projeto, tá? E essa emenda também ser discutida durante esse período aí, com uma fundamentação referente à impactação ambiental. Tá? Eu vejo que é interesse de todo mundo, e até mesmo o interesse do Poder Executivo, assim como ele é autor da proposta, de encaminhar esse estudo o mais rápido possível. Né? E aí, 10 dias a mais, 15 dias a mais, referente ao impacto, uma demonstração de certeza aí, eu vejo que não seria nem atraso para um projeto que está tramitando na casa há tanto tempo já. Tá, Gonzaga, se você quiser complementar aí também, você fica à vontade. Não, é por aí mesmo. Eu só me permite uma breve explicação antes disso, porque o ofício ele veio para o presidente da Câmara, né? Aí em reunião com o Dr. Gustavo e mais o presidente, nós entendemos, porque o projeto está tramitando nas comissões, que os presidentes das comissões recebessem primeiramente as cópias desse ofício, e através dessa reunião fizesse a deliberação, porque precisa sair daqui também com um prazo determinado para que o prefeito possa responder esse ofício. Porque nós temos um prazo que, conforme diz o vereador Fabrício, ele está quase vencendo. Logicamente, o doutor Gustavo vai responder, pedir um prazo maior e tal, mas para pedir esse prazo nós temos também que ter uma base de quanto tempo a comissão vai pedir lá para que o prefeito responda esses questionamentos. Né? Então, é por isso que veio para a comissão. Chegando, a comissão encontrando uma resposta para isso, depois da resposta do prefeito, o presidente vai responder ao promotor do tranquilo. Tá? Isso é a primeira coisa. Agora, com relação ao restante do projeto, digamos assim, nós temos 50 emendas. Apenas 2 emendas tratam desse assunto. A minha sugestão, podia ser deliberado aí o caso, é o seguinte, que nós já estamos na fase da comissão já analisar as emendas, todas elas. Podia, se a comissão assim quiser, poderia deixar essas 2 emendas, as de número 1 e 27, para depois, e as demais emendas já marcar uma reunião aí, parece que os relatores todos já assinaram, está dependendo só dos presidentes marcar, é a reunião conjunta também, porque trata-se de emenda, e já deixar pelo menos isso aí adiantado. Né? É a minha sugestão aí para vocês aí. E esse assunto aqui, se a comissão assim decidir, espera, né, um posicionamento da prefeitura. Seria por aí a sugestão nossa. E eu ainda tenho um outro ofício lá, que eu gostaria também de aproveitar, não é esse assunto, mas é um assunto também voltado ao projeto, que o vereador Santos me encaminhou um ofício solicitando assinatura nos mapas que compõem lá o projeto. Ele não está assinado pelo engenheiro responsável. Eu até fui à prefeitura, já tentei resolver esse problema, mas pensando melhor, eu acho que seria bom se a comissão também fizesse uma deliberação sobre isso, para a gente que mandasse para lá um ofício também pedindo providência da assinatura dos mapas. Isso eles conseguem fazer, eu acho que com tranquilidade, mas que partisse também da comissão. Se a comissão autorizar, a gente pode preparar o ofício em nome dos presidentes para que isso seja feito. A gente caminha os 2 ofícios de uma vez só. Tá bom? Pode só complementar só um assuntinho, complementar a fala do Gonzaga também, o Molina. Até respondendo ao Fabrício, isso daqui é um questionamento do Ministério Público, tá? Só para a gente entender melhor, através de uma representação realizada lá, especificamente na Curadoria de Meio Ambiente, tá? Ele está solicitando informações,
não é vinculativo. Se a comissão assim entender, ela pode entender e deliberar que está tudo correto também, tá? Só que, por prudência, considerando toda a importância do Ministério Público, curador do meio ambiente também, o que nós orientamos é assim, a gente responder a ele, solicitar para o Executivo, tá? Só para a gente ficar bem claro isso também aqui, porque nós temos uma certa independência e o Ministério Público, ele tem toda a importância dele, tá? Mas nós também temos uma certa independência, tá? Referente a isso daí, só para ficar bem claro para vocês. Mas o que nós sugerimos que nós respondemos a eles, que nós solicitamos junto ao Executivo, não é que nós estamos vinculados a isso, tá? Mas existe sim uma importância, até a importância do papel do Ministério Público nisso daí. Tá? Só para complementar, porque nós estamos discutindo isso daí, só para ficar bem claro isso. Tá? Doutor, doutor Gustavo, só antes um pouquinho, Renato, como foi um assunto bem discutido nas audiências públicas, as quais, por exemplo, eu participei de todas, e quando foi da conclusão e o vereador Molina pediu já algumas sobre esses questionamentos, eu, no meu entendimento, eu acharia importante que, nesse momento, se o Molina, o vereador, não poderia falar para a gente já algumas respostas que vieram, nem que não seja da nossa parte, mas ele já tem algumas respostas do Executivo. Não chegou para a gente aqui na casa ainda? Parece que foi ele que questionou, tá? Foi o vereador Molina especificamente, não foi nem a casa, tá? O que nós temos que tomar cuidado aqui, o Vladimir, que eu entendo importante, é não ser a responsabilidade do vereador Carlos Eduardo Molina aqui em responder isso daí, tá? E justificar esse estudo técnico que na realidade tem que ser realizado por técnicos competentes da área, tá? Que seria um estudo. Um estudo mesmo. Agora, eu não vejo problema nenhum, de repente, se ele quiser esclarecer alguns pontos ali, ele pode esclarecer, tá? Aí é bem à vontade dele. Mas eu entendo que não seria o documento hábil para ficar acostado ao projeto e para a gente encaminhar para o promotor. Eu vejo que teria que ser importante ser um documento formalizado e demonstrando mesmo, no caso específico, como o promotor questionou especificamente aqui, que seria responder isso daí. Mas o Molino fica à vontade, viu? Não vejo... Eu concordo com a linha de raciocínio do doutor. Veja bem, o meu ofício fez alguns questionamentos. Veio a resposta. Como eu disse, a resposta bastante baseada no discurso do secretário aqui. Os questionamentos feitos no ofício do Ministério Público não são exatamente os mesmos, né? Então, assim, eu diria que a resposta vai ser semelhante. Mas eu acho prudente que seja formalizado pelas vias corretas, né? Seguindo a sugestão do Dr. Gustavo, enviamos um ofício ao Executivo. O Executivo tem, então, a oportunidade de enviar uma resposta parecida com essa, mas, de repente, mais bem elaborada, se adequando aos questionamentos feitos no ofício do Ministério Público, se adequando 100% aos questionamentos. Eu acho prudente isso, né? Eu tenho a resposta aqui, eu acho que... naturalmente, eu posso disponibilizar para os senhores, né, essa resposta que chegou à minha mão, mas foi uma resposta dada ao vereador Carlos Molina, não à Câmara, não ao presidente, não em resposta ao ofício do Ministério Público. Então, acho prudente a gente, de fato, devolver a bola ao Executivo para que eles possam formular, no tempo hábil, aí, a resposta 100% focada nos questionamentos do Ministério Público. Eu acredito, mais uma vez, né, que não vai ser muito diferente, né? Eu até adiantaria para os senhores que, seguindo o raciocínio da resposta do Executivo que me foi dada, os questionamentos desse ofício do Ministério Público são fáceis de responder. Por exemplo, quando diz que... Pergunta na questão número 2... se a área cuja alteração proposta no projeto é considerar a área de preservação permanente ou não, né? A resposta do Executivo vai ser que não. A legislação atual não coloca mais uma área como aquela como área de preservação permanente. Então, assim, e aí, com isso, a pergunta primeira deixa de ter sentido. Qual que é a primeira pergunta? Se foi realizado um estudo ambiental para análise dessa alteração. Quer dizer, a resposta provavelmente vai ser que não era necessário um estudo de impacto ambiental, uma vez que a área não é mais, segundo a legislação vigente, a área de preservação permanente. Mas isso são as minhas conclusões, com base na resposta do Executivo, né?
mas ninguém melhor do que o Executivo para responder formalmente essa resposta, esse questionamento do Ministério Público. Estou só dando uma palhinha aqui daquilo que eu compreendi das respostas. Então, assim, eu fico com as propostas que estão sendo feitas aqui, né, pelo Dr. Gustavo, da gente encaminhar ao Executivo, encaminhar também uma resposta preliminar ao Ministério Público, dizendo que nós encaminhamos ao Executivo. O prazo para o Executivo seria o quê? 15 dias também? 30 dias? 15 dias, né? A gente informaria ao Ministério Público que nós demos 15 dias ao Executivo e assim a gente vai caminhando. Nesse meio tempo, fico com a proposta do Luiz Gonzaga, da gente tramitar as demais emendas e ficar só com essas duas para trás. E, fechando a minha fala, a última proposta do Luiz Gonzaga em relação ao outro ofício também, sou pleno acordo da gente formular, né, assinar juntos os presidentes das comissões. Vereador Vladimir, presidente dessa reunião, doutor Gustavo, eu tenho apenas uma dúvida com relação ao procedimento que nós estamos prestes a adotar aqui para responder esse ofício. Eu digo isso porque eu respeito muito o trabalho do Ministério Público e reconheço o guardião maior do interesse público. E o que fica evidente aqui é que as respostas, né, nós já deliberamos sobre isso, que as respostas competem ao Executivo para o Ministério Público. E o promotor, o doutor André Cavalcante, ele direcionou esse ofício ao presidente dessa casa, o vereador Sebastião Silvestre. E nesse momento aqui nós estamos, como presidentes das comissões, dividindo a responsabilidade de responder esse ofício. A dúvida que eu tenho é a seguinte: se não compete ao Poder Legislativo responder ao Ministério Público diante desses questionamentos, me parece desnecessário adotar o procedimento de responder ao Ministério Público, dizendo que nós vamos perguntar para o Executivo, quando o Executivo responder a gente encaminha para o Ministério Público. Eu tenho a impressão de que, quando nós respondemos ao Ministério Público dizendo que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, não é competente para responder essas perguntas, eu tenho a impressão de que finaliza o nosso compromisso com o Executivo e que aí o Ministério Público inicia um novo questionamento, agora direcionado ao Poder Executivo, e ele define o prazo de resposta para o Poder Executivo sem interferência do Poder Legislativo. Então, acho que pergunta para ele, eu vou perguntar a resposta e já te dou a resposta. Eu acho que o nosso compromisso finalizaria respondendo ao Ministério Público, e aí, a partir daí, a resposta e os questionamentos cabem direto ao Ministério Público, ao Poder Executivo, sem o Poder Legislativo entrar no meio desse questionamento. Eu não sei, eu tenho dúvida. Tenho dúvida de qual seria o procedimento mais eficiente. Ô, Renato, eu vejo que ele solicitou na casa, porque o projeto atualmente encontra-se tramitando na casa, tá? Isso aí serviria para vocês como uma garantia, tá? Até mesmo na fundamentação, na deliberação posterior referente ao projeto e, naturalmente, à linha L. Tá? Por que ele solicita ao Poder Legislativo? Porque o projeto está tramitando na casa e hoje, se ele solicitar para o Executivo pode responder independente, mas o projeto continua tramitando aqui. Então, é uma forma dele informar a nós, Poder Legislativo, que, considerando que o projeto encontra-se tramitando na Casa Legislativa, espera aí, essa informação está acostada ao projeto? Olha, eu recebi que está alterando isso. Então, existe de fato, existe aquilo que foi representado para nós aqui? Nós temos ciência que existe esse possível impacto no aeródromo? Nós temos ciência que existe esse possível interesse de particulares aí, porque está tramitando na casa, por isso que ele está perguntando aqui. Tá? E aí, o que eu falo para Vossa Excelência aqui é que eu não vejo muita dificuldade da gente até realizar esse meio campo, considerando que o projeto tramita aqui. É iniciativa do Executivo? Mas hoje ele está aqui. Ele não está nem lá. Sabe? Assim, hoje ele está na casa. Então, seria até um pouco de imprudência, nós vamos dizer assim, sendo um pouquinho forte, da gente desconsiderar isso. Tá? Porque aí ele responde lá, e nesse raciocínio ele responderia lá e nada refletiria aqui, na tramitação dele, entendeu? Aí a gente pode pegar e tramitar amanhã e votar amanhã já.
Então, eu vejo um cuidado aí, para a gente ter um cuidado aí nesse caso. Deu para entender? Então, o procedimento mais adequado é este mesmo. Eu entendo dessa Responde ao maneira, tá? Ministério Público dizendo que nós vamos perguntar para o Executivo. Quando o Executivo não responder, a gente responde novamente ao Ministério Público. É uma sugestão, Esse é o procedimento tá? mais adequado. É uma sugestão nossa aqui, até porque é por questão de prudência e consideração ao Ministério Público também, tá? Mas volto a falar para vocês aqui, nós temos total independência aqui. Se vocês quiserem pegar e deliberar isso aqui amanhã, a gente tem deliberar, que eu falo, nas comissões e tudo mais, e entender que o Ministério Público não tem fundamentação aqui e aquilo que foi explicado pelo Poder Executivo é suficiente, vocês também têm essa autonomia, tá? Doutor, só um questionamento também. Se, por acaso, sair dessa comissão, vai sair via requerimento? Seria... Não. Vai ser nem Vai requerimento. sair um ofício falando da decisão dessa reunião aqui. Não, estou falando a questão do prazo para a prefeitura nos responder. Ah, não, nesse ofício. Nesse ofício a gente pode estabelecer um prazo. Estabelece aqui. Não entra no regimento como requerimento, que temos o prazo legal de 30 dias. Não. A gente pode estabelecer, então. Eu não vejo dessa forma. Vocês têm um prazo para responder aqui, aliás, a casa tem um prazo para responder aqui. Aí, se vocês deliberarem também 30 dias, não tem problema nenhum. A gente vai falar para o promotor que a comissão pediu 30 dias para o prefeito. Você entendeu? Fique à vontade. Okay. Só que eu entendo, eu acho que seria mais prudente ficar 15, né? O promotor não se sentir ofendido. Não, é só questão, não vai via requerimento, não vai via ofício, então não vai seguir regimento interno. Não, isso aí é específico mesmo, né? Dessa questão aqui. Agora, só me permitindo, com relação a isso, a colocação do vereador Renato, eu vejo, vereador, o seguinte, que o projeto estando tramitando aqui, até o presidente poderia ele mesmo fazer esse ofício para o prefeito, mas seria um desrespeito com as comissões, sendo que o projeto se encontra aqui nas comissões. E ele não tem mais esse poder em cima do projeto enquanto ele estiver aqui nas comissões. Então, só por causa desse trato mesmo de respeitar as posições aí e tal, dos presidentes das comissões, mas eu vejo que é muito assim, difícil responder para o promotor que a situação corresponde mais para o prefeito responder, pelo seguinte, veja bem, porque o projeto está na posse de vocês, atualmente. Se constasse alguma coisa no projeto, ou se constar alguma coisa lá que dê embasamento para responder, a comissão simplesmente responderia, o projeto traz nas páginas tal, isso. Mas não tendo isso, não tem outra saída a não ser perguntar para o Executivo. Né? Não tem outra saída. Então, esse trâmite todo aí vai ser explicado no ofício pelo doutor Gustavo. O promotor vai entender que existe um trâmite nesse sentido, que vocês estão obedecendo esse trâmite. Né? Mas simplesmente falar, não, sem problema do Executivo, o Executivo pode responder, não, mas não vou responder, não, o projeto está lá. Entendeu? Aí vira um ping-pong. Então, só por causa desse motivo aí, né? O que me parece, com licença, presidente, o que me pareceu interessante dessa linha de raciocínio é que, fazendo dessa forma, tudo que vier de resposta vai estar anexado ao nosso processo aqui. Sim, tramitação. E além do mais aí, na hora que chegar a resposta, esse ofício vai para o processo. Passa a fazer parte do processo. Passa a fazer parte do processo, exatamente. Exatamente, é isso aí. Palavra, vereador Melo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Bom, a contribuição apenas da Comissão de Obras e Serviços Públicos é o seguinte. A gente sabe de onde partiu essa representação. Ela já é, na própria explicação, mentirosa e falsa. Eu cito aqui, o doutor André não tem obrigação de saber disso, que ele não estava por dentro aqui e nem assistiu às audiências públicas e nem leu o projeto de lei, né? Nós que lemos. Mas no item 2, onde ele fala que a linha L, que nem a linha L é mais, ela trata de área particular, é mentira. A área de ampliação de interesse econômico do distrito industrial, ela é parte privada, parte pública. Tanto é que parte dessa área foi doada, aprovada por nós para a Advantec. Quem leu o projeto de lei sabe disso, né? Essa área será alterada se a emenda 1, de autoria do vereador Santos, for aprovada, ou se a emenda 27, de autoria da Comissão de Obras, for aprovada. Aí que muda. Mas a
A área de interesse econômico do Distrito Industrial, que é a bendita área lá que todo mundo fala que vai aterrar e vai mandar a malha embora, que é outra mentira, ela não é particular. Ela é parte particular, parte pública. E não há nenhum problema nisso. Porque o plano diretor da cidade, ele trata da cidade inteira, inclusive de todas as áreas particulares que aqui se encontram, no perímetro urbano ou rural. Mas, enfim, só aí já dá para ver que é uma representação falsa, porque ela distorce a verdade dos fatos. A resposta disso tudo, aqui eu reforço a fala do Dr. Gustavo, ela tem que vir documentada, mas a resposta é simples e foi dada a nós, aqui na audiência pública. A legislação federal, não é municipal, não é estadual, federal, ela alterou as definições de área de preservação permanente, então esse termo não existe mais. Então, aquela área que em 90, em 2000, em 2012 era considerada de preservação, não é mais, então esse termo não existe. Então, não há justificativa. Essa vai ser a resposta do Executivo, que aqui eu endosso a sugestão do Dr. Gustavo. Embora responda a pergunta dele. Isso sim poderia ser votado amanhã sem problema nenhum. Somos independentes. Queria muito que o Ministério Público tivesse a mesma consideração e respeito que nós temos por ele. Porque faz um ano que essa casa mandou para ele um documento, relatório final da Copasa, e até hoje não deram resposta. E pediram para nós 15 dias. Gostaria que esse respeito fosse mútuo, que essa preocupação fosse recíproca. Mas tudo bem, vamos fazer a nossa parte enquanto a população espera a resposta do Ministério Público pagando a taxa de esgoto. E ele não respondeu para nós até hoje. Mas, enfim, a Comissão de Obras, acredito que, pela fala do vereador Fabrício, que representa hoje o vereador Zé Maria aqui, pela colocação do vereador Renato, eu sugiro, vereador, que a Comissão de Obras vote a favor, né, de deliberar um ofício para o Executivo, solicitando as perguntas, para anexar essas respostas ao projeto em andamento e encaminhar um pedido de ampliação do prazo para o Ministério Público. E uma outra consideração aqui sobre a fala acho que foi do Dr. Gustavo também. Não acho necessário parar as emendas 1 e 27, até mesmo porque elas vão precisar das assinaturas. Então, as comissões, o próximo assunto depois, nós marcarmos a reunião conjunta das comissões para deliberar as emendas, incluindo as emendas 1 e 27, que vai atrasar um pouco, porque a comissão, né, a sugestão vai ser, vamos colocar as emendas em discussão, solicitar as assinaturas dos mapas e, consequentemente, ela vai atrasar um pouco. Vai acabar coincidindo, talvez, com a resposta do Ministério Público. Então, não precisa travar nenhuma emenda, não, também porque essas duas vão segurar um pouquinho mesmo no andamento da discussão. Então, outra coisa, sobre a questão do aeroporto, também, a fala do secretário de Ciência e Tecnologia aqui, ela foi bem precisa, né? Essas obras, elas serão semelhante às obras já realizadas naquela área. Então, não vai afetar o aeroporto, a parte de pouso e decolagem, né? Não serão construídos, não será permitido lá, isso é até o papel do Executivo mesmo, permitir grandes prédios em torno daquela área ali, como já não é permitido. Então, serão novos galpões como já existem. Então, não vai fazer muita diferença para o aeroporto, não. Mas ficamos felizes em saber que tem mais gente preocupada com o aeroporto, que diziam que era preocupação só do prefeito, né? Mas tem mais gente preocupada com o aeroporto. Que bom que o Itajubá está evoluindo nesse ponto. Mas essa é a minha posição como presidente da Comissão de Obras e talvez depois de colocar em votação a gente vai saber a opinião dos demais membros. Ok, senhor presidente? Mais algum vereador quer falar? Então, fica decidido, em primeiro lugar, que nós vamos encaminhar para o Executivo também esse ofício, né? Dando prazo aí de 15 dias para que tenhamos um retorno. E, durante esse período, só queria confirmar com o Dr. Gustavo, que, então, ficariam as outras emendas, já estariam em andamento aqui, e aguardando só a emenda 27. É assim que vai funcionar agora? Gonzaga, pode responder o senhor, que a responsabilidade do Gonzaga é até mais fácil ele responder, tá, Vladimir? Então, nós temos 50 emendas, a emenda número 1 e de número 27 trata exatamente desse assunto. Aí a pergunta é o seguinte, todas as emendas estão em condições de vir aqui para a reunião da comissão, basta os presidentes marcar o dia aí, e a gente definir, então, os pareceres a respeito, não é votação não, os pareceres a respeito dessas emendas. A pergunta é o seguinte, a gente inclui ou não a emenda 1 e 27? Primeiro.
Entendeu? Pode incluir depois atrasar a votação dessas emendas também, futuramente, até que venha a resposta. Tem várias saídas aí. Agora depende de vocês, né? E eu também pediria já que a comissão definisse a data para essa reunião e fosse analisar essas emendas, né, que estão prontas lá. Essa reunião vai ser conjunta às 3 comissões ou às 4? Todas as 4 comissões. As 4 comissões. Todos os assuntos tratados pelo plano diretor sempre vão reunir conjuntamente as 4 comissões. Então tá. Eu só recebi os pareceres da emenda 1 a 26, né? Quer dizer, 1, perdão, e 15 a 26. Você não recebeu os demais, que elas são da própria comissão. Aí tá, essa é a minha pergunta. Então é o seguinte, eu gostaria de sugerir o horário de quinta-feira, dia 17, tá? 13 horas, que é o horário da comissão de obras. Estou disponibilizando esse horário. Caso... E depois a sua. Aí vem um caso que a gente... Era um questionamento A gente ia questionar essa quinta-feira a respeito da Assembleia, da audiência. Aí, até de sua autoria, não sei, o vereador Zambrano está aqui também, mas eu acho que o plano diretor entraria como importância. Eu acho que teria de ser as duas, né? Olha, porque você está achando que vai ocupar o seu horário, é isso? Não. Ocupar meu horário com certeza vai, porque são quase 50 emendas. Eu estou só falando que tem esse horário, mas, de qualquer maneira, eu posso colocar isso para à disposição. Questionar... Com licença, eu tenho também 2 questionamentos. São 50 emendas. Nós vamos fazer de que forma? Todas as emendas no mesmo dia? Aí faz um mutirão aí, com as 2 comissões e os 2 horários? Aliás, 34, porque da comissão não passa por aqui. Na verdade, 34, desculpa. Essas 15 que vocês não receberam, não precisa. Essas vão para votação. Então, as demais 34 emendas, o que a gente faz com elas? A gente marca um dia só para todas as 34? Eu acho que pela própria colocação do vereador Fabrício, que é o responsável pelo horário seguinte, acho que poderíamos marcar para essa quinta, se todos estiverem de acordo. Se extrapolar o horário, já pega a reunião do horário de educação, e a educação despacha essa questão da audiência pública que tem que ser achada no final. Já vão estar aqui mesmo? Já estarão aqui mesmo? Ok. Mais um detalhe, se encontra na internet, daqui a pouquinho, né, vai se encontrar lá, que não está aberto ainda, esses pareceres finais. Se todos tomarem conhecimento, imprimir cada um os seus pareceres e fazer a leitura, não haverá necessidade de ler no dia aqui, né? Isso ganha tempo. Ganha tempo. Ganha bastante tempo. Podia ler só o relatório final, ou a finalização, como a gente faz aqui, né? Só um minuto, só um questionamento, ainda tem uma contradição. As emendas 1 e 27, na minha opinião, como isso aqui, né, nós não sabemos quem fez a representação, não temos resposta também, o vereador Molina tem resposta, mas como vereador isolado, na minha opinião, acho que a 1 e 27, pelo menos essa 1 e 27 teria que... Essa é a minha opinião, até ter uma resposta, pelo menos do Executivo para o Ministério Público. Sim. Pelo menos do Executivo. A resposta do Ministério Público até não vem, mas pelo menos o Executivo para o Ministério Público. Vereador, eu tenho uma outra sugestão. Eu ia sugerir que as emendas entrassem em discussão, porque vai ter que solicitar a assinatura dos mapas. Então, a gente vai ter que encaminhar para o Executivo as 2 emendas, para eles mandarem os mapas assinados, vai levar uns 15 dias também. Aí, talvez, quando eles responderem, e se nós não tivermos nenhuma resposta do Ministério Público, aí travar. Essa seria a minha sugestão. Então, entendeu? Tá. Não, porque eu falei, elas vão atrasar. Enquanto não tiver resposta do Ministério Público... A comissão não delibera ela, mas pelo menos põe em aí discussão. Sim, tudo bem. Põe em discussão na quinta-feira, se faz a nada. gente estava dando sequência... Porque ela não vai andar independente do Ministério Público, não. Então tá. Só para dizer, a verdade é o seguinte, se a gente tiver parecer dessas emendas, a gente pode começar o processo de votação das emendas, porque não vai dar para votar tudo no mesmo dia, no dia da votação mesmo. Então, a gente pode ir colocando de maneira paulatinamente assim, as emendas para serem votadas, tipo assim, 5 por sessão, 10 por sessão, porque aí para votar são 50. Pensa bem, a ordem de dia com 50 emendas para votar, não tem como. E essas 2 emendas, mesmo se der aparecer aí, a gente pode aguardar a resposta para colocar em votação. Tem também isso. O que não pode é parar o processo, gente, porque é bastante coisa para votar. São 2 turnos, deve aparecer mais emenda no segundo turno, né? Então, nós temos que agilizar o processo, do meu ver, né?
que a cobrança do plano diretor, pelo menos no meu setor, é bastante. Vamos colocar em votação, então. Os vereadores, as comissões concordam, e na quinta-feira já fazer essa reunião. Vereadores que concordam para a próxima quinta-feira, permaneçam como estão. Então, está aprovado. Então, para essa quinta, a gente, às 13 horas, começa e podendo dar prosseguimento na próxima. Então, vai tomar o tempo das duas comissões. Pode ser. Tá. Provavelmente vai estar liberado. Aí a outra é só a demanda, só da audiência pública, é coisa rápida. Tá certo. Só um minuto, senhor presidente. Nós estipulamos já o prazo de 15 dias? Já foi estipulado isso? Então, já fica aprovado aí o prazo de 15 dias para a resposta. Isso? E Com relação ao outro ofício também, encaminha também. Com relação ao pedido... Ah, tá. Vai discutir ainda. Ah. Tá. O ofício é do Santos, mas também consta no parecer a questão das assinaturas, tá? Questionando que o ofício, como o senhor disse, diretor, consta do parecer do jurídico, mas o parecer do jurídico não é lido aqui na reunião de comissão. O senhor entendeu? Mas o parecer do relator é... Do relator, sim, mas do jurídico, não. Mas o relator ele não está nada diferente do jurídico. Qual relator? Todos estão assinando em conjunto. Não, o parecer, por exemplo, de finanças, eu fiz em separado. Nós estamos falando do projeto, não é das emendas agora, não. Então, lá atrás. Nós estamos falando do plano diretor. Então, parecer do projeto, plano diretor. Então, o parecer do projeto, plano diretor da Comissão de Finanças foi diferente dos outros. Eu fiz e a comissão já vai analisar o parecer do relator. Não tem nada a ver com o mapa. O parecer da Comissão de Finanças. Não consta no meu parecer mapa. Sei, não. No seu caso, estou falando do ofício que você mandou para mim. O ofício que eu fiz é porque o projeto plano diretor, não, os mapas apresentados no projeto plano diretor estão irregulares. Certo, mas o parecer... É outra 500. Então, agora, isso foi... o ofício que eu fiz é que os mapas apresentados no plano diretor não contêm nem assinatura nem data. São irregulares, tá? Aí, isso consta no parecer do jurídico. Não sei se consta em outro parecer. Consta também no parecer da comissão. O parecer final da comissão consta, foi exatamente igual à comissão do jurídico. Aí eu não sei porque eu não participei dessa comissão. Comissão de redação e tal. Né? Então deixa eu só... Eu entendi que o que ele quer dizer é o seguinte, o ofício dele está no parecer do plano diretor no total. E não está nas emendas, a gente vai discutir emendas. Então, quer dizer, a gente tem que mandar um ofício, porque nós não vamos discutir o mapas nas emendas. Então, já vão liberar agora. Pode liberar já, então. Sim. Porque eu achei que... Eu entendi também, que era nas emendas. Das emendas também, porque nas emendas tem mapas. Mas... Então, tem que liberar agora, junto. O projeto em si consta de 7 mapas, né? Esses mapas todos estão sem assinatura e sem data. Levantado pelo jurídico. Aí o novo vereador fez um ofício lá pedindo tomar providência. Sim. Então vamos colocar em votação, já deliberando para... Sejam discutidos os dois ofícios? Que sejam enviados os ofícios, né? Favoráveis, então, permaneçam como estão. Então, está aprovado.
Envio dos ofícios. Veja bem, nesse caso específico, o assunto do vereador Santos vai tornar-se um assunto da comissão. Eu não vou enviar o ofício do vereador Santos para lá, não. Eu vou enviar um ofício da comissão pedindo assinatura nos mapas. Então, certo? todos concordam? Permaneçam como estão. A fala agora. Então, está aprovado, então. Acho. Algo mais ou já vamos fechar? Então, para a reunião de quinta-feira, então, às 13 horas, a reunião aqui das comissões. E, sem mais nada a tratar, agradecemos a presença de todos. Até a próxima reunião.